Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso percurso de meditação sobre o livro dos Provérbios. E dentro desta obra, nós estamos meditando o prólogo, o vasto prólogo que corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós nos encontramos na seção que pode muito bem ser intitulada de Conselhos para a Obtenção da Sabedoria. Hoje nós vamos meditar nesta seção, que corresponde a Provérbios capítulo 4, versículos do 1º ao 9º, nós vamos meditar Provérbios capítulo 4, versículo 7º, ou seja, o antepenúltimo versículo desta seção, que diz assim para nós: o princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Sim, com todas as tuas posses, adquire entendimento. Estas palavras caem fundo em nosso coração. É o próprio Deus que está dirigindo-as a nós. E no seu amor misericordioso, Deus está falando para nós que o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. E tem mais. Com todas as tuas posses, adquire entendimento. Isto significa dizer que o homem precisa ter um empenho com todas as suas forças, com tudo o que ele possui, tudo que ele tem, tudo que ele possui. O que ele tem, aquilo que é natural dele, ou seja, as qualidades que já fazem parte da sua personalidade, do seu caráter, todas as suas potencialidades, ele precisa empenhar nessa busca por adquirir entendimento, e também as posses que ele traz no campo material, sejam elas financeiras, sejam objetos adquiridos ao longo da vida, seja também o próprio conhecimento adquirido ao longo da vida, ao longo da caminhada. Adquire sabedoria. Este é o princípio da sabedoria. Interessante é que a palavra que aparece para princípio é reshit, que vem da mesma palavra rosh, que significa cabeça. Princípio aqui no sentido de aquilo que norteia, aquilo de onde parte a sede dos pensamentos. Porque o pensamento racional é o que orienta a ação do homem, ao menos deveria ser. É óbvio que as nossas ações elas não têm seu princípio somente na razão. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas emoções, aliás, em grande parte das vezes as nossas ações são feitas de forma irrefletida. Ou fazemos no calor das emoções, guiados pelas emoções, pelas paixões, pelos sentimentos. O princípio, aquilo que é de forma razoável, aquilo que é de forma racional, aquilo que vai orientar o homem de acordo com a sua natureza humana. Sim, estou falando sim de natureza humana, até porque nós cristãos acreditamos em natureza humana. Não obstante, alguns pensamentos, algumas ideologias neguem uma natureza propriamente humana, neguem algo que seja propriamente humano. Nós estamos tratando do pensamento que está presente na palavra de Deus, que está presente na tradição e no magistério da igreja. Sim, existe uma natureza humana. Existem atos que correspondem a esta natureza, atos que são próprios do ser humano, atos que fazem com que o homem seja ser humano, que ele se diferencie
dos demais animais. E o ser humano é, sim, um ser chamado à reflexão. Por isso, aliás, ele é chamado à reflexão porque ele possui razão, ele faz uso da razão, ele tem essa faculdade que é inerente a ele, visto que ele é imagem e semelhança de Deus. Aqui já há um chamado para nós, já há um ensinamento para todos nós. Você que me acompanha nesse momento, faça uma autoanálise, uma reflexão de que modo que você tem realizado, tem operado as suas ações. As suas ações são realizadas no calor das emoções. Você fala coisas irrefletidamente. Depois que fala, depois que solta, é que vai analisar o que você falou. Você, inclusive, finda falando aquilo que não gostaria de ter falado. E finda ferindo pessoas, ferindo a si mesmo, a si mesmo. As suas ações são guiadas pelo sentimento, o sentimento do momento, a emoção do momento. A palavra de Deus está nos chamando a ter ações que possam ser conformes à razão. A palavra de Deus está nos convidando a refletirmos, a pesarmos, a ponderarmos as nossas palavras, as nossas ações, a não sermos precipitados em nossas respostas, em nosso modo de responder às provocações, a não sermos simplesmente reativos, mas a sermos pessoas ativas, não simplesmente reativas, pessoas ativas, pessoas proativas que agem a partir do raciocínio, do pensamento lógico, a partir da inspiração também, que a inspiração que vem do alto, que vem do Espírito Santo, está acima da razão. A razão é chamada a acolhê-la, a razão é chamada a refletir a respeito da inspiração que vem do Espírito Santo, mas a não se opor à inspiração do Espírito Santo, agir conforme a ação do Espírito Santo de Deus. Quando nós juntamos a razão com as moções do Espírito Santo de Deus, e é isto que Deus espera de nós, nós damos certo na vida, nós realizamos aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para algo que este versículo está dizendo. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Sim, com todas as tuas posses adquire entendimento. A palavra de Deus fala no Evangelho segundo São Mateus, e nós já falamos isto aqui à exaustão, que a busca pela sabedoria, não obstante a sabedoria seja um dom divino, o fato de ser um dom não nos impede não nos isenta de buscá-la. E quando a gente fala de dom, a gente está falando de algo que é dado por alguém. Se é dom de Deus, é um presente, é algo que Deus nos dá, é uma dádiva divina. Mas se é dom, se é dádiva, se Deus toma a iniciativa de dar, como então que eu vou buscar? Ao mesmo tempo que a sabedoria é um dom, Deus espera que nós a queiramos, que nós a desejemos. Deus espera que nós ansiemos do fundo do nosso coração. E existem duas parábolas que Jesus conta no Evangelho segundo São Mateus que mostram, que manifestam essas duas características da sabedoria. O reino dos céus, Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Ao achar, ele se desfaz de tudo para poder adquiri-la. Mas, ao mesmo tempo, ele a acha mesmo que não esteja procurando. Ou seja, o caráter
A dimensão do dom, Deus faz com que o homem encontre, ainda que não esteja procurando, mas também a dimensão do empenho, da busca da parte do ser humano. Deus faz com que o homem encontre justamente por estar em busca de sabedoria. Tal é o reino dos céus, tal também, por analogia, é o dom da sabedoria. Mas entendamos aqui. Quando nós falamos em adquirir sabedoria, é óbvio que nós já falamos aqui de que forma que nós podemos buscar. Nós podemos buscar meditando a palavra de Deus, lendo a vida dos santos, lendo um livro de espiritualidade, lendo os documentos da igreja, o magistério da igreja. Enfim, nós podemos buscar dentro do campo religioso, mas também não só no campo religioso. E o interessante é isso que a Bíblia quer mostrar para nós. Adquirir sabedoria também significa ir em busca de sabedoria nas palavras, nos escritos, nos ensinamentos também de cunho secular. Como assim, Fabiano? Sim. Deus também nos mostra que nós podemos aprender e adquirir sabedoria através do ensinamento de um pensador, através do ensinamento de um sábio, mesmo que não seja um livro propriamente religioso. Mesmo que seja um livro de psicologia, um ensinamento de um filósofo, pensamento de um filósofo, seja um poema, seja uma poesia, seja um conto, seja dentro aliás, as mais diversas formas de literatura. Deus pode nos ensinar através dessas obras. Aliás, o próprio livro dos Provérbios. Existem seções do livro dos Provérbios, seções que são inspiradas em obras de origem egípcia, de origem mesopotâmica. As instruções de Amenemope, por exemplo, que era uma obra egípcia, que não tinha nada a ver com a religião de Israel, que não tinha nada a ver com a fé em um Deus único, serviu, por exemplo, de inspiração para uma seção do livro dos Provérbios. Ou seja, é seguir aquele conselho que São Paulo nos diz lá na carta aos Filipenses. E já que Jesus mesmo nos fala no Evangelho de São João, que o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo pode sim nos falar através de uma literatura que não seja necessariamente religiosa. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, São Paulo diz assim: Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou que de qualquer modo mereça louvor. Quando eu leio essas palavras de São Paulo, eu fico pensando quantas vezes eu aprendo. Por exemplo, eu gosto muito de filosofia, inclusive uma das minhas áreas de formação é filosofia. O quanto eu aprendo com pensamentos de Platão, de Aristóteles, de filósofos estoicos, até mesmo de filósofos epicuristas, mesmo sendo correntes filosóficas que não são propriamente cristãs. Correntes filosóficas, aliás, muitos desses filósofos viveram antes de Cristo e não em Israel, na Terra Santa, não eram judeus, não eram hebreus, eram gregos, eram pagãos. E quanto nos ensinam, quanto nos falam. E Deus nos fala através deles. Aliás, a própria Bíblia tem citações de poetas gregos e de filósofos gregos. Sim, você sabia disso? No Novo Testamento não há simplesmente citações de passagens do Antigo Testamento. Eu acabei de dizer para vocês que no próprio Antigo Testamento, no livro dos Provérbios, há seções que são inspiradas na sabedoria egípcia e na sabedoria mesopotâmica, perdão.
O livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando Paulo está lá no Areópago pregando para os atenienses, ele fala assim, em Atos capítulo 17, versículo 28. Pois nele, em Deus, né? Claro, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos, aliás, Paulo está falando para os gregos, para os atenienses. Como alguns dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Essa fala, porque somos também de sua raça, Paulo está se referindo a um pensamento que é retirado de uma obra que não é religiosa, é uma obra grega, é uma obra pagã que fala que é intitulada Fenômenos, de um autor chamado Arato, que era um poeta grego. Deus nos instrui a ir em busca de sabedoria para o nosso crescimento espiritual e humano. Aliás, não existe crescimento espiritual sem ser um crescimento humano. Nós não podemos fazer essa dissociação. Deus nos convida, inclusive, a crescermos enquanto pessoas, a nos desenvolvermos enquanto pessoas também em busca, indo em busca daquela sabedoria pela qual Deus pode falar para nós através de escritos seculares, de ensinamentos seculares, de vídeos seculares, ou seja, vídeos que não são necessariamente religiosos, mas que nós podemos ouvir, ler, colher aquilo que é bom, filtrar pelo filtro da nossa fé, para que nós possamos crescer enquanto seres humanos. Busquemos a sabedoria, porque o princípio da sabedoria é ir em busca dele. Peçamos ao Senhor a graça de ouvir a voz do Espírito, tanto na sua palavra, quanto no magistério da igreja, quanto na vida dos santos, nos ensinamentos da tradição da igreja, mas também ouvir a voz do Senhor através da fala de um filósofo, através da fala de um poeta, através da fala de um psicólogo, através do ensinamento de alguém que vai nos ajudar a crescer como seres humanos e que, no final das contas, esse ensinamento não será contrário à nossa fé, à nossa doutrina. Pelo contrário, será um ensinamento que irá fundamentar ainda mais a nossa fé cristã, ajudar ainda mais a fundamentar a nossa fé. Que o Senhor nos ajude para que sejamos fiéis ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz.